Ok, pode começar a gravar. Irmãos, é uma grande alegria estar com todos aqui reunidos novamente para mais uma aula do nosso livro Mensageiros do Amanhecer. Queremos transmitir a todos o nosso abraço carinhoso, desejar as boas-vindas, dar as boas-vindas e agradecer a todos pela presença e por nos darem a oportunidade de estarmos aqui como instrumentos da luz, cumprindo com a nossa missão. A aula de hoje é a 41ª aula do livro Mensageiros do Amanhecer. É sobre o capítulo 19, Acendendo a Chama Interior, página 241. O planeta está procurando o equilíbrio do eu. O eu é o conjunto de todas as coisas, é uma harmonia que equilibra todos os vossos eus extraterrestres, multidimensionais, masculinos e femininos. Vocês são seres globais incríveis e estão começando a perceber isso. Permitam-se desabrochar e atingir essa plenitude e verão surgir perspectivas que os aguardam além da vossa imaginação. Estão descobrindo que precisam do corpo emocional e da vossa feminilidade tanto quanto da vossa masculinidade. Vão precisar de todo o potencial para sobreviverem e compreenderem o que está ocorrendo no planeta. Observem a gravidade dos tempos que estão vivendo, pois chegará a hora em que serão testados e deverão ensinar a muitos e muitos outros. Através do sentimento podem descobrir muito mais. A sensação de que lhes falta algo para se tornarem inteiros os fez criar uma situação de separação tal que parece exterior a vocês. O vosso drama equipara-se à relação de um homem muito forte contra uma mulher muito forte. Quem será a vítima? Quem está certo ou quem está errado? O que este drama interior significa realmente? Que espelho exterior é esse que reflete o que se passa em seu interior? Para acessar a multidimensionalidade, é necessário a fusão do masculino e feminino. A separação, a luta entre homens e mulheres que se arrasta há milhares de anos, não pode barrá-los. Quem criou a separação entre homens e mulheres? Os deuses criadores estabeleceram esse paradigma e instigaram tais frequências de várias formas. A história da separação serviu-lhes muito bem, pois criou a destruição almejada. Então, irmãos, nós estamos no nosso processo de despertar, nós estamos buscando a nossa elevação, buscando a elevação da nossa frequência, a ativação das nossas fitas de DNA, nós estamos buscando a ativação dos nossos chakras, de nossos sentidos extrafísicos. Nós estamos na jornada, estamos no caminho do despertar, no caminho da ascensão. E conosco nós levamos o planeta Terra, enquanto ancoramos no planeta as energias de frequências mais elevadas que nós estamos recebendo. Contudo, este processo de ascensão não se completa se nós não efetuarmos algumas mudanças dentro de nós. Nós temos que integralizar todos os fragmentos de nossos eus, os espectros do nosso eu, que nós não havíamos feito a integralização quando do término de nossas vidas anteriores. Esses espectros do nosso eu, correspondente à personalidade, ao personagem que nós interpretamos em vidas passadas, deixou de ser integralizado porque nós não, após nosso desencarne daquela vida, nós não conseguimos integralizar aquela energia, aquele conhecimento que nós vivemos naquela vida em nosso eu maior. Por que nós não conseguimos integralizar? Porque nós, ao fazer o balanço do que nós fomos e do que nós fizemos,
e do que nós tínhamos para fazer, das metas que precisavam ser atingidas. Logo depois do nosso desencarne, nós deixamos de concordar, nós não concordamos, nós utilizamos o nosso julgamento para analisar. Erroneamente usamos de julgamento e criamos resistências a algumas coisas que nós fizemos ou ao que nós fomos. Nós criamos resistências e não aceitamos o que fizemos. Nós não conseguimos entender que nós estávamos naquele personagem, interpretando aquele personagem como parte de um treinamento cósmico, de um treinamento que já dura alguns milhares de anos. E nós, então, julgamos o que fomos e o que fizemos e não aceitamos. Não entendemos que é um treinamento, não entendemos o porquê e não aceitamos, renegamos essa nossa personalidade vivida por nós. Essa nossa alma, ela fica então, ela se sente rejeitada e ela fica vagando pelo umbral ou pela terceira dimensão, dependendo desta nossa aceitação, dependendo do nosso amor, do nosso entendimento, do nosso perdão pelo que foi feito ou deixou de ser feito. E nós, sem percebermos o que estamos fazendo, sem ter uma noção exata do que está sendo gerado, nós então nos recusamos a integralizar, a aceitar o que fomos, a integralizar esse conhecimento, essa vivência adquirida, né, como esse personagem, e então esse personagem passa a ter vida própria, daí resultando os muitos fantasmas que principalmente na antiguidade apareciam para as pessoas constantemente em certos lugares. Os fantasmas nada mais eram do que essas identidades nossas que não haviam sido integralizadas e que ficavam presas a lugares onde possivelmente haviam ocorridos fatos importantes para aquele ser. Se fosse o seu assassinato, a sua morte trágica, fosse algum segredo que aquela alma tinha que precisava ser revelada a alguém, ou seja pelo fato de o nosso eu maior, a nossa consciência não ter integralizado ao nosso eu maior aquilo que nós vivenciamos, renegando este ser, renegando o que fez e deixou de fazer, preferindo esquecer o que fez. Esse ser acaba esquecendo, não integraliza esta vivência e tenta esquecer esse ser. E esse ser então fica apegado a locais, a coisas da terceira dimensão ou ao umbral, fica perdido, vagando no umbral. Este ser, esta manifestação, essa identidade que nós vivenciamos, ela então passa a ter uma vida própria, mas não totalmente independente, porque ela continua se alimentando das nossas energias, mesmo que nós estejamos na Terra interpretando um novo personagem, vivendo uma outra vida, aquele personagem da vida passada continua se alimentando das nossas energias, nos vampirizando, e daí surge muitas vezes uma vingança da parte dessa nossa forma dessa nossa personalidade que não foi integralizada, e ela passa então a nos perseguir como se fosse um inimigo espiritual. E este ser então começa a nos sugar energia, começa a nos provocar doenças, começa a interferir em nossa vida material, começa a interferir na nossa conduta, na nossa maneira de ser. E muitas pessoas ficam doentes ficam muito doentes sem que isso fosse o seu destino.
Outras pessoas vão à loucura, passam a ter perturbações, sérias perturbações psiquiátricas, passam a ter problemas e manifestações de esquizofrenia e acabam sendo internadas em hospitais psiquiátricos, onde muitas vezes terminam seus dias, porque este processo não se trata de um problema psiquiátrico, e se não for tratado a nível espiritual, acaba se tornando um fator de autodestruição, um fator de destruição daquele indivíduo, daquela pessoa. Então, irmãos, é um aspecto pouco conhecido, mesmo pelo Espiritismo, a não aceitação desses espectros do nosso eu e a sobrevivência desses espectros às custas de nossas energias, nos obsidiando, nos manipulando, tentando interferir em nossas vidas. Ninguém até então conseguia ter uma visão clara do porquê que algumas pessoas entravam nesse processo, num processo que não tinha volta, que não tinha saída. Nem mesmo o Espiritismo, que chegou muito perto, conseguiu ter uma visão clara a respeito disso. E os nossos irmãos pleiadianos nos trazem essas informações e nos ensinam que estes seres precisam apenas que esses seres que se transformam em nossos inimigos espirituais, que nos perseguem ao longo de nossa vida, nos destruindo, sugando a nossa energia, eles precisam apenas do nosso amor, eles precisam apenas do nosso perdão e principalmente da nossa aceitação, para que possamos integralizar toda essa experiência, toda essa vivência e, com isso, enriquecemos o nosso eu maior com mais essa experiência de vida. É tudo muito simples, basta nós aceitarmos o que fomos, mas infelizmente a maioria das pessoas não sabem a respeito disso, não tem consciência disso e não há ninguém que possa lhes explicar. Não havia, até que os nossos irmãos pleiadianos chegaram nos trazendo esse conhecimento. Então hoje nós podemos nos colocar frente a frente com esse espectro do nosso eu, através de projeção de consciência, e pedir-lhe perdão e aceitá-lo, abraçá-lo e integralizá-lo. E esse nosso inimigo espiritual deixe de existir. É algo muito simples de ser feito, algo que nós podemos fazer conscientemente, ou podemos pedir para que o nosso espírito guardião nos conduza quando formos dormir. Quando formos dormir, é só pedir ao espírito guardião que nos conduza ao encontro desse espectro do nosso eu, para que nós possamos perdoá-lo, aceitá-lo e integralizá-lo. Existem muitos espectros do nosso eu que não foram integralizados. E esta nossa vida neste planeta agora, nesse momento atual, ela é toda voltada para a limpeza física e energética e para a limpeza astral, onde nós precisamos integralizar todo esse conhecimento, transformando-o em experiência e vivência para o nosso eu, e deixando com isso, nos libertando dessa forma dos nossos inimigos espirituais. Nós temos visto muitos desses irmãos que estão perturbados por esses espectros do eu, indo parar em centros espíritas que diagnosticam o problema como obsessão. Essas pessoas são conduzidas para a mesa, para sessões de desobsessão, aonde passam esses obsessores passam a ser chamados e doutrinados, como se fosse uma entidade estranha querendo, como se fosse um inimigo espiritual querendo interferir na vida daquele ser. E
O Espiritismo consegue até algum progresso, pois consegue conscientizar esse ser de algumas coisas que possivelmente não sabia a respeito da espiritualidade. O Espiritismo consegue até que esse inimigo espiritual se torne um pouco menos violento, um pouco mais tolerante com o seu hospedeiro, com o ser que está obsidiando. Mas depois, então é feita uma sessão de desobsessão, o espírito é doutrinado e ele afasta-se durante algum tempo, aproximadamente alguns dias, aproximadamente uma semana, e aí novamente ele volta a atacar este ser, e esse ser novamente procura ajuda da espiritualidade e encontra lá a mesma personalidade obsidiando-o. Volta ao centro espírita, faz nova sessão de desobsessão e depois de algum tempo está de volta esse ser. E aí, quando esses nossos irmãos cobram do Espiritismo uma explicação, a explicação dada é que são muitos obsessores, há uma nuvem de obsessores te perturbando. Ou eles então dizem, é um obsessor recalcitrante. Esse é um obsessor recalcitrante. A gente conduz ele para a luz, para lugares melhores e ele volta. Possivelmente ele tem uma vingança para contigo. Então nós ficamos, muitas vezes, indo e voltando milhares de vezes ao centro espírita, melhorando e piorando, melhorando e piorando, e não conseguimos entender o que realmente está acontecendo. Nem nós, nem os próprios médiums do centro espírita, os dirigentes, conseguem entender qual é o problema que está a acontecer conosco. E ficam, então, sempre apegados à história de obsessão recalcitrante. É o termo que eles utilizam para definir, então, esses seres que continuam, apesar de todas as sessões de desobsessão, continuam incomodando esses irmãos encarnados. E quando os irmãos encarnados querem saber o que está acontecendo, esses dirigentes espíritas costumam dizer que ele está sendo vítima de um inimigo espiritual que é um obsessor recalcitrante. O que é recalcitrante? Recalcitrante é aquele ser que continua insistindo, aquele problema crônico, né, que causado por um ser que está tão apegado ao ser vivo que o ser vivo já praticamente não consegue viver sem ele. Ele é ele se tornou parte daquele ser encarnado. Então, ele retorna sempre, por isso que ele é recalcitrante. Mas o que o centro espírita não percebia, alguns hoje já estão se despertando para isso, mas até recentemente ninguém sabia, é que o nosso eu maior vive inúmeras vidas através dos fragmentos que se manifestam nas várias dimensões, os fragmentos da nossa consciência que se manifestam nas várias dimensões, vivenciam cada um vivencia cada uma dessas manifestações do nosso eu em cada dimensão, vivencia um personagem diferente, com nome, endereço e toda uma relação de vida naquela dimensão, como se fosse uma entidade independente, mas ela na verdade está associada a todas as outras entidades que estão vivendo nas várias dimensões diferentes.
Então o nosso eu maior vai adquirindo vivências através de todos esses personagens que estão sendo interpretados por nós ao longo das várias vidas. Esses seres, chamados de obsessores recalcitrantes, precisam apenas do nosso carinho, precisam apenas da nossa compreensão, precisam apenas do nosso amor. Eles precisam apenas que nós os perdoemos e aceitemos eles pelo que eles foram, pelo que eles fizeram. E quando nós, então, tentamos buscar esses seres, muitas vezes nós temos dificuldades porque eles se tornam arredios a se colocarem frente a frente conosco. E muitos desses seres acabam sendo utilizados pelos magos negros para fazer o mal para terceiros. Existem muitos seres que buscam os serviços desses magos negros para conseguir alguma coisa na vida material da terceira dimensão, e lá esses magos negros resolvem que é preciso prejudicar alguém para que nós possamos atingir os nossos objetivos. E esses magos negros, então, buscam no astral localizar esses espectros do eu daquela pessoa que vai ser atacada, com o objetivo de usá-los como massa de manobra, ou seja, usá-los como se fossem entidades realmente obsessoras, entidades negativas, e passa a oferecer coisas para esta personalidade, essa nossa identidade, nos perseguir em troca de, muitas vezes, coisas materiais que são oferecidas para essa personalidade, e essa personalidade, achando que isso vai fortalecê-la, ela se apega então a essas coisas materiais que são oferecidas, como sacrifícios de sangue e outras coisas mais, em troca desta parcela do nosso eu, desta personalidade que nós vivemos na vida passada, nos prejudicar. Infelizmente, hoje em dia é muito comum isso. Existe um grande número de pessoas envolvidas nesse tipo de situação. Então, irmãos, nós temos que integralizar o nosso eu, perdoando essa nossa parcela do ser para integralizá-la. Ocorre que muitas vezes esse perdão, seja pelo que nós passamos naquela vida, ou pelo grau de aceitação e de entendimento, seja pelas mágoas que nós temos daquele personagem, etc., nós deixamos então de integralizarmos com amor e passamos a uma relação de conflito com esse ser. Com isso, nós deixamos então de integralizar todas as nossas experiências que eram necessárias dentro desse processo de treinamento para que nós pudéssemos estar agora nesta vida fazendo a grande síntese, que é a união de todas as personalidades, que é a fusão de todas essas personalidades, dando origem ao conhecimento do nosso eu maior, o aumento, a evolução desse eu maior em relação aos conhecimentos da matéria. Muitos desses seres que provocam esses conflitos, eles se estabelecem dentro de nossos lares, dentro do nosso trabalho, etc., nos assustando, nos criando uma série de problemas, com uma forma de
que nós despertemos a nossa atenção para a existência desse ser e nos somemos a eles, dando a eles o nosso perdão, o nosso carinho. Mas nós, como não temos, na maioria das vezes, conhecimento e entendimento sobre esse tipo de coisa, nós continuamos numa rota de colisão, nós continuamos em conflito, sofrendo o prejuízo causado por esses seres, etc. Esses seres muitas vezes prejudicam o nosso relacionamento, em nossa carreira, em nossa vida doméstica, em nossa vida espiritual, e nós não estamos percebendo a dimensão da coisa nem o que está atuando. E então ficamos querendo resolver esse problema à força, e daí surge todo o conflito. Mas nós temos, agora, com as informações dos nossos irmãos pleiadianos, condições de entender melhor entender esse processo todo, entender que esses aspectos do eu que nos perseguem, essas obsessões recalcitrantes ou não, que nos perseguem a vida toda, na verdade, depende apenas de uma coisa de nós, de nosso amor. Depende apenas do nosso perdão, do nosso carinho, do nosso entendimento. Então, é uma coisa, é uma bomba pronta para explodir, mas é uma coisa muito simples de se resolver. Basta termos o entendimento, a aceitação e o perdão por tudo que essa entidade fez ou deixou de fazer. Então, irmãos, estas são formas de separação que existe no nosso eu. São formas de separações que compartimentam as nossas existências em vidas em personalidades distintas, e que muitas vezes por interferência, muitas vezes é apenas por culpa nossa, nós deixamos de integralizar, mas muitas vezes são experiências originárias de uma necessidade que as forças que nos manipulam têm de nos manter separados e dessa forma impedir que nós possamos aumentar o nosso grau de consciência e nos libertar dessa matrix. É uma forma deles impedir que nós saiamos do controle da manipulação deles, eles conseguirem nos manter desassociado das várias personalidades do nosso eu e nos manter desassociado também em relação às nossas polaridades masculina e feminina. Então, tudo que é forma de separação é utilizada pelos nossos deuses manipuladores para nos manter subjugados à sua manipulação. É o conflito homens e mulheres, é o conflito racial, conflito de cor. Tudo isso são formas de nos manter separados na sociedade. E à medida que eles fazem isso, então, nós que não temos muita consciência do que se passa lá do outro lado, nós ficamos reféns dessas manipulações que eles vêm fazendo conosco há milhares de anos. E nós então ficamos ali na área de conflito, na área externa, nós ficamos ali no entorno do conflito, vivenciando em alguns momentos mais intensamente, outras vezes mais ligeiramente, mais suave
ligeiramente suaves, e esses conflitos nos mantêm ocupados no nosso dia a dia, afastando a nossa mente da compreensão do que está acontecendo e afastando a nossa mente da jornada da luz, do processo de evolução. Eles procuram manter a nossa mente racional com todo tipo de problema físico, para que nós possamos nos manter assim, ocupados racionalmente. Em vez de usar nossos sentimentos, nós nos mantemos racionalmente ocupados e deixamos de sentir, e deixamos de compreender, deixamos de aceitar e deixamos de ascensionar e de evoluir. Não que nós estejamos aqui necessariamente necessitando de ascensionar. Na verdade, nós já somos seres ascensos que há alguns milhares de anos aí encarnaram dentro desse planeta. Então, nós estamos reféns desses seres que nos manipulam e nos controlam, promovendo e que promovem todo esse conflito que há no nosso planeta para se alimentarem e para nos manipularem e controlarem. Então nós que viemos de dimensões mais elevadas, que já somos seres ascensos e que fomos convidados para vir aqui neste planeta para receber um treinamento e ajudar a quebrar o sistema existente, o sistema de manipulação, de controle, e implantar a luz e ajudar a ancorar as energias, levando o planeta Terra para a quinta dimensão. Então, nós não somos seres que precisam de ascensão, nós já somos seres ascensos que fomos convidados pelos nossos irmãos, nossos membros da família da luz, fomos convidados para que viéssemos para cá receber um treinamento. E agora, nesta hora que estamos saindo fora do controle da Matrix, que estamos tomando consciência de quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos então conseguindo ir além daquelas prisões e conseguimos começar a despertar e perceber da existência desses seres que nos controlam e nos manipulam, conseguir perceber as suas artimanhas e perceber o que eles estão pretendendo, o que eles estão fazendo conosco. E uma das coisas, um dos condicionamentos muito fortes que nós temos é todo esse condicionamento de separação que gera conflitos e com isso alimenta esses seres, porque eles se alimentam de nossas emoções negativas. Então, quanto mais eles nos colocam em conflito, mais alimentos eles têm. E os nossos mentores já nos preveniram a respeito de tudo isso que vai acontecer, que está acontecendo, e vão, à medida que nós avançamos nesse processo de descondicionamento, nós vamos percebendo todas as formas de controle e manipulação e vamos integralizando amorosamente, com muito carinho, com muita paciência, com muita aceitação, com muita tolerância. Nós vamos então aceitando esses aspectos do nosso eu que estão separados e vamos fazendo a integralização e vamos desta forma rompendo com essas formas de manipulação das forças da não-luz sobre nós. E com isso nós vamos despertando e vamos percebendo quem nós somos e o que estamos fazendo aqui. Vamos percebendo que nós não somos filhos da terra, que nós somos filhos do sol, que nós somos índigos, que nós somos chalumbra, que nós somos sementes estelares, que nós somos os médios entre os espíritas, entre os umbandistas. E nós vamos perceber que não importa o título que se dê, o rótulo que se dê, que nós somos seres que vieram para cá para ancorar essa energia, quebrar o sistema
e promover mudanças na população, na forma de existir dos seres da Terra. Nós somos, então, a única esperança de que nós consigamos ancorar essas energias no planeta, graças à nossa capacidade, à nossa consciência elevada, o nosso grau de consciência e a capacidade de percebermos e de controlarmos, percebermos esses condicionamentos que nós tivemos, que nós vivemos, e desconstruí-los. Desconstruir esses relacionamentos, esses condicionamentos, esses paradigmas, essas formas de visão distorcidas da realidade que nos foram impostas como uma forma de manipulação. Está na hora de nós fazermos a integralização e de todas essas experiências e fazermos a grande síntese do nosso eu, para que nós estejamos por inteiro, estejamos prontos para ascender juntamente com o planeta, com a humanidade, para dimensões mais elevadas. Então, esses seres que aqui estão, que são membros da família da luz, que estão aqui encarnados disfarçados de humanos e estão passando por esse processo de separação, nós temos então maior facilidade que a humanidade para perceber e entender tudo o que está acontecendo e com isso quebrar o sistema nesse aspecto que foi estabelecido há milhões de anos atrás, há milhares de anos atrás, e que vem nos trazendo prisioneiros desses seres. Nós temos que quebrar esse sistema, nós temos que mudar a isso, e o primeiro passo é nós entendermos o que está acontecendo conosco e aceitarmos o que fizemos ou deixamos de fazer nessa ou em outras vidas passadas nossas, fazendo a integralização do nosso eu e fazendo a conscientização da humanidade para esses aspectos, para que a humanidade perceba a forma de manipulação que há e deixe que fazendo criando uma forma de liberdade, de independência dos seres que estão como autômatos, ou seja, como robôs servindo a esses seres através dessa manipulação toda. Nós vamos reconquistar a nossa liberdade à medida que nós evoluímos no processo de despertar, e nós vamos descobrir que a forma de nós quebrarmos o sistema é fazendo a nossa parte, fazendo a integralização do nosso eu e promovendo toda uma mudança de mentalidade, uma nova concepção entre a humanidade em relação às suas religiões, em relação às suas ciências, em relação a todos esses paradigmas que foram estabelecidos pelas forças da não-luz ao longo de várias décadas, de várias encarnações diferentes. Então, irmãos, a nossa aula de hoje fala sobre a integralização necessária para esse processo de ascensão. Nós temos que fazer a integralização desses aspectos do nosso eu, de nossas polaridades que estão em conflito. Nós temos que perceber esse processo de separação a que somos induzidos pelos seres que nos manipulam e nos controlam. Nós temos que nos descondicionar de toda essa forma de agir para o qual nós somos induzidos por esses seres através dessa manipulação.
Nós precisamos estar em harmonia com o todo. E se tudo que se existe, que se vê, que se sente, é apenas uma parte do todo, se nós conseguimos fazer a integralização de todos esses aspectos, nós vamos conseguir criar as condições necessárias para a nossa ascensão, para o nosso despertar e para que nós possamos cumprir com a nossa missão de elevar o planeta à quinta dimensão. Então, todo esse processo nosso de ancoragem de energia, todo esse processo de elevação da frequência vibratória do planeta, todo esse processo de difusão da luz para outros irmãos, para que eles possam despertar, possam acordar, iniciar o seu processo de jornada, tudo isso depende de nós estarmos por inteiros. Tudo isso depende de nós não estarmos fragmentados ao longo de através de várias personalidades estanques que estão perdidas por aí e que tínhamos que estar integralizando. Nada vai se concretizar, vai acontecer, se nós não integralizarmos as nossas polaridades masculina e feminina. Nós precisamos ter um equilíbrio de polaridade dentro de nós. Nós precisamos estar por inteiros, integralizar tudo, os aspectos do nosso eu, as polaridades, as diferentes polaridades, e temos que fazer cessar dentro de nós todas as formas de conflito, todas as formas de divisão. E um dos aspectos muito importantes que ainda não estão sendo trabalhados pela humanidade, não está sendo trabalhado pela humanidade, é o aspecto do conflito entre homens e mulheres. Isso é uma coisa que foi gerado há alguns milhares de anos atrás como uma forma de nos dividir. E as mulheres, muitas delas, não conseguem, apesar de serem muito mais sensíveis que os seres humanos, apesar de serem muito mais intuitivas, muitas vezes não conseguem, apesar de toda a sua intuição, da sua sensibilidade, não conseguem perceber que estão sendo manipuladas e, na luta pelos seus direitos, têm radicalizado e feito exatamente o jogo das forças da não-luz, quando elas, mais do que os homens, teriam capacidade de perceber isso, de trabalhar esses aspectos, promovendo a paz entre os gêneros masculino e feminino. Não se trata de uma crítica para a mulher, mas sim de dizer que elas realmente precisam lutar pelos seus direitos, pela sua igualdade, mas mais do que isso, elas precisam lutar para acabar com a separação e com a integralização homem-mulher. Elas precisam lutar para que os homens consigam integralizar o seu aspecto feminino. E isso não se faz através de conflito, isso se faz através de união, de cooperação. Nós vivemos um estágio da civilização humana em que os homens assumiram o poder, destruindo o sistema matriarcal que existia, que sempre existiu. Os homens implantaram um sistema de patriarcado, um sistema machista, e colocando a mulher em segundo plano, como um ser inferior. Mas isso não são os homens que estão fazendo, isso são os nossos deuses manipuladores que estão nos condicionando a isso, que estão nos manipulando e nos levando a isso. E os homens precisam, com urgência, perceber isso e fazer a integração dos seus aspectos masculinos, que vai ser, junto com, através da fusão com os aspectos, desses aspectos masculino e feminino, que nós vamos ter então o ser como por inteiro, o ser com toda a sua
com toda a sua capacidade, pronto para iniciar o processo de ascensão. Então, as mulheres precisam lutar pelos seus direitos, mas mais do que isso, elas precisam ajudar os homens a integralizar esse aspecto feminino para que ambos possam estar em condições, possam estar por inteiros em condição, então, de ascensionar. Então, os aspectos feminino e masculino são fatores que passaram a existir após a manipulação genética que nós sofremos há 320 mil anos atrás. Por quê? Porque na antiga Lemúria, quando a humanidade, na terceira raça raiz, sofreu essa invasão e essa manipulação desses seres que hoje nos manipulam e nos controlam, esses lemurianos, eles não tinham a divisão de sexo. Eram seres andrógenos, que não tinham diferença de sexo, não tinham essa questão do sexo, não, na antiga Lemúria, a criação de novas formas de vida não se fazia através do sexo, se fazia através de uma fusão energética. E ela passou a ser, a vida passou a ser gerada, então, através do corpo humano, físico, através de uma... E isso é iniciado através de uma relação sexual entre seres de polaridades distintas, sejam duas mulheres, uma com a polaridade masculina, outra feminina, sejam dois homens com polaridade masculina e feminina, ou seja, homens e mulheres com polaridades masculina e feminina, normais ou invertidas. Esses seres buscam, através da relação sexual, fazerem a integralização daquilo que foi separado através da manipulação genética. Ou seja, tentam buscar a outra parte que está faltando de nós, que é a polaridade que não está dentro de nós. Cada um de nós está vibrando numa polaridade, seja masculina ou feminina, independente do sexo que temos, e temos a necessidade de buscar o complemento que muitas pessoas erroneamente julgam alma gêmea. Essa história da alma gêmea nada mais é do que uma forma de manifestação inconsciente do nosso eu, buscando não um outro ser, mas a outra polaridade que foi separada de nós. Nós ficamos separados de nós mesmos e nós buscamos essa outra parte de nós mesmos em outras pessoas. Nós buscamos uma companheira, um companheiro que nos complete como se fosse uma alma gêmea. Mas, segundo os nossos irmãos pleidianos, a alma gêmea não existe. Existe uma afinidade de espíritos dentro de um grupo que é resultante da mesma mônada. O que é uma mônada? É um grupo de almas que, como uma bolha, se separa do Criador e dá origem a várias personalidades. É como se a mônada fosse uma nuvem, uma bolha que se separa do Criador, e dentro dela tem inúmeras consciências individuais que estão se iniciando na individualidade, estão iniciando sua jornada de descer até a profundeza da matéria e voltar para o Criador, trazendo experiências, trazendo vivências. Então, todas as consciências que fazem parte dessa mônada, que fazem parte desse grupo de almas, aqui nós chamamos grupo de almas afins, porque
porque quando elas nascem juntas, elas têm características muito semelhantes e elas, então, elas têm uma afinidade muito grande, elas têm uma atração muito grande, porque elas são almas afins, foram criadas juntas. Mas isso não é uma única alma, é um grupo de almas. Então, nós até podemos chamá-los de almas gêmeas, mas nós não temos uma única alma gêmea. Então nós temos várias almas gêmeas que estão no mesmo, que foram criadas no mesmo momento, que têm a mesma raiz, a mesma origem. Então nós não temos uma alma gêmea, nós temos várias almas gêmeas, que são todas as consciências que foram criadas junto conosco na mesma mônada. Mas nós procuramos uma alma gêmea, aquela que nos complete. Na verdade, nós não estamos procurando uma alma gêmea, nós estamos procurando uma chama gêmea. O que é chama gêmea? Qual a diferença de chama gêmea e alma gêmea? A alma gêmea é um outro ser de um sexo oposto, que normalmente, ou às vezes do próprio sexo, que nos complete nas polaridades masculina e feminina. A chama gêmea, na verdade, ela é a polaridade contrária à nossa. Quando nós dizemos contrário, nós estamos, vejam bem, fazendo um jogo de conflitos ao qual nós somos condicionados. Então, a alma gêmea, na verdade, nós devemos procurar o nosso complemento, aquela outra polaridade que vai nos completar e que nos foi tirada quando foi feita a manipulação genética, que foi feita através de radiação nuclear, a mutação genética, desativando várias fitas do nosso ser. Naquele momento em que se fazia a manipulação genética, através de radiação nuclear, nós estávamos perdendo parte do nosso eu. Nós estávamos perdendo a nossa chama gêmea. Nós ficamos incompletos. Nós saímos dessa manipulação genética como homens ou mulheres. Nós entramos como seres andrógenos que tinham as duas polaridades juntas. Nós tínhamos as chamas gêmeas juntas. E quando nós entramos nesse processo de manipulação genética, esse nosso eu, ele foi separado. E nós passamos o resto da vida procurando essa outra parte nossa para que nós pudéssemos nos unir novamente. Nós sentimos profundamente essa separação, a ponto de nós passarmos a viver na solidão. O que é a solidão? É o fato de nós nos sentirmos sozinhos. Nós nos sentimos sozinhos, separados de outra parte nossa, da outra polaridade. Isso nos dá a sensação de que estamos sozinhos, nos dá solidão. E isso acaba por levar muitos seres à autodestruição. Isso leva muitos seres a viverem como vítimas. Isso leva muitos seres a doenças. Esse é um fator, essa solidão, essa sensação de que estão incompletos, de que estão separados de si mesmos. Isso provoca um vazio dentro do ser, provoca solidão, provoca saudade, provoca vazio dentro do ser, provoca depressão, provoca desequilíbrios emocionais graves, a ponto desses seres somatizarem uma série de doenças. Esses seres passam a se colocar como vítimas, perdem o seu equilíbrio e não conseguem andar com as suas próprias pernas, se tornam doentes emocionais, doentes físicos,
doentes psiquiátricos. Muitos se suicidam, alguns vão à loucura. Isso tudo é muito bom para aqueles que nos controlam e nos manipulam, porque nós não temos tempo de despertar, nós não conseguimos perceber que nós temos que integralizar o aspecto contrário que está dentro de nós. Só que ele está lá, separado de nós, ele está lá inativo, mas ele está dentro de nós. Essa separação ocorreu a nível de consciência e não a nível de energias. Essas energias estão dentro de nós em potencial. Esse potencial está presente em nós. Essas energias que nos complementam, elas estão potencialmente dentro de nós. Mas nós não a percebemos, nós não a integralizamos, nós não conseguimos vivenciá-la, porque nós fomos condicionados. Nós temos preconceitos graves e nós vivemos em função desse condicionamento social que nos foi imposto e nós nos deixamos manipular e não conseguimos nos associar a outra energia, a outra polaridade do qual nós sentimos falta, mas não conseguimos ter consciência do que estamos separados, o que está nos fazendo falta, que é essa outra polaridade que está latente dentro de nós, mas que nós, por condicionamento, não conseguimos enxergar e não conseguimos vivenciar. Primeiro, em função da manipulação genética que sofremos, e segundo, em razão do condicionamento. Então, tudo isso são formas de impedir que nós despertemos, que nós percebamos quem nós somos, que nós percebamos a nossa capacidade, o nosso potencial, e dessa forma nos deixemos manipular, nos deixemos na condição, nos deixemos viver na condição de vítimas. Então nós precisamos, irmãos, integralizar essas duas polaridades para que nós possamos estar por inteiro para que nós possamos então despertar, que nós possamos então ativar. Nós precisamos das duas polaridades de energia, nós precisamos delas juntas, equilibradas, para poder ativar a nossa mutação genética através da criação das novas fitas de DNA. Para que nós possamos melhor absorver as energias eletromagnéticas que vão provocar a ativação das nossas fitas de DNA, nós temos que nos descondicionar e estarmos por inteiros em nossas polaridades masculina e femininas, devidamente integralizadas e fundidas uma à outra. Sem preconceitos, sem condicionamentos. E nós precisamos então despertar, principalmente nos homens, a polaridade feminina. Despertar nas mulheres a polaridade masculina, mas sem deixar que isso provoque apenas uma inversão de papéis, uma inversão de energias. Nós não temos que buscar o lado oposto, nós temos apenas que buscar o complemento. Não vamos continuar fazendo o jogo do conflito. Não adianta os homens se tornarem totalmente femininos e as mulheres totalmente masculinas. O que nós precisamos é ter dentro de cada um de nós, encontrar dentro de cada um de nós a nossa polaridade que está desativada e ativá-la e promovermos a fusão
através de um ponto de equilíbrio entre as duas polaridades. O que a humanidade precisa fazer é se preparar para a androginia, que é a forma em que homens e mulheres vão se tornando iguais através do perfeito equilíbrio das polaridades dentro de si. Nós precisamos tomar cuidado para não cair nos estereótipos masculinos e femininos. Isso não é a solução. Isso é apenas mais uma forma de manipulação. Isso é apenas mais uma forma de controle, mais uma forma de condicionamento que estão nos criando, nos impondo, através desse problema dessa questão da hemofobia. Isso é apenas mais uma forma de manipulação. Não é este o caminho. O que nós precisamos não é acabar com o preconceito. É claro que o preconceito precisa acabar, mas não é simplesmente acabando com o preconceito e dando liberdade para todos poderem se manifestar sexualmente que nós vamos atingir esse limite. Esse limite não, essa meta de promover a integração entre o nosso aspecto feminino e masculino. É preciso que nós abramos a nossa cabeça, que nós enxergamos mais além, que nós transcendamos esses limites de percepção e consigamos perceber que é preciso que tanto homens e mulheres deixem de ser radicais nas suas polaridades, sejam elas as polaridades com as quais nasceram ou as contrárias que estão buscando através de condicionamentos, através de bloqueios, através de desequilíbrios vários. Nós precisamos nos libertar de todos os condicionamentos, de todos os bloqueios, e nós temos que buscar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio entre essas polaridades. E isso não se faz através da exacerbação sexual. Isso se faz através da sublimação, através de um perfeito equilíbrio entre as energias femininas e masculinas, não só na questão do sexo, mas na questão do nosso caráter, da nossa personalidade, nossa forma de ser espiritualmente. A nossa personalidade precisa caminhar no sentido de vivenciar tanto os aspectos positivos, tanto os aspectos femininos como os aspectos masculinos, de igual forma, sem preconceito, sem querer manifestar isso através do sexo, mas manifestando isso no nosso caráter, na nossa personalidade, na nossa maneira de ser, como seres por inteiros, completos com ambas as polaridades manifestadas. Então, irmãos, essa é uma condição essencial para que nós possamos superar essa limitação que nós temos devido à manipulação genética. Nós temos que superar, temos que transcender essa limitação com muito bom senso, transcendendo, abrindo a nossa cabeça de forma ampla, não de forma parcial. Não adianta achar que, seguindo apenas um dos caminhos, ou seja, o caminho contrário ao que nós somos, nos tornando femininos os homens e masculinas as mulheres, ou radicalizando como machistas e como feministas, que nós vamos encontrar
o caminho do bom senso, do equilíbrio e da elevação espiritual. Nós temos que ter o equilíbrio entre as polaridades, sem preconceito, sem radicalizações, de qualquer que seja ela, de qualquer espécie que seja. Nós temos que sair da densidade. Nós temos que nos libertar desses limites da densidade. Então nós precisamos sutilizar toda essa maneira de ver as coisas para que nós possamos então atingir esse ponto de equilíbrio. E isso vai além da simples manifestação sexual. Isso é uma coisa que nós temos que realizar a nível de alma, não a nível de sexo, a nível de corpo físico. É claro que o nível de sexo e corpo físico também entra na história, mas entra como uma consequência da nossa capacidade de transcender e de ver isso com distanciamento, ver isso através de um nível espiritual, ver isso através de uma fusão dos nossos aspectos femininos e masculinos a nível espiritual. E aí qualquer manifestação material vem como consequência, vem naturalmente como resultado desse processo de fusão das nossas polaridades a nível espiritual. Não é da matéria para cima que se vai, não é encarando o problema a partir da matéria que nós vamos resolver a questão e nem vamos conseguir atingir o ponto de equilíbrio. E sim, olhando de cima para baixo, tendo uma visão ampla, ter uma abertura de consciência, de visão da coisa, e olhando isso a partir do nível espiritual, que nós vamos conseguir então o equilíbrio dessas energias a nível físico e a nível de sentimentos, a nível de sexo e de outras formas qualquer. Então, irmãos, nossos irmãos pleidianos nos colocam aqui que esses espectros, desassociamos dela porque não as aceitamos e elas ficam com uma certa independência, com uma certa liberdade, continuam existindo no astral, com uma vida relativamente independente de nós, nos sugando as nossas energias, tendo uma personalidade própria, e agindo, na maioria das vezes, contra nós, os perseguindo como nossos inimigos, essas personalidades que nós vivenciamos em outras vidas, que fazem parte do nosso eu, elas precisam ser integralizadas por nós. E nós precisamos integralizar as nossas polaridades masculina e feminina, para que nós possamos então estar por inteiros para podermos ascensionar, para que nós possamos evoluir. Então, para acessar a multidimensionalidade é necessária a fusão do masculino e feminino. A separação, a luta entre homens e mulheres que se arrasta há milhares de anos não pode barrá-los. Quem criou a separação entre homens e mulheres? Os deuses criadores ou manipuladores, os deuses manipuladores. Eles estabeleceram esse paradigma e instigaram tais frequências de várias formas. A história da separação serviu-lhes muito bem, pois criou a destruição almejada. As vibrações masculinas chegaram ao poder recentemente, há cerca de 5.000 anos. Para se identificar, provocar a dissociação total e completa de tudo o que estava no poder, o matriarcado e as mulheres. As mulheres operam tradicionalmente através dos níveis de intuição e do sentimento. Os homens também eram portadores de intuição e sentimento em diversas épocas, mas nesta recente separação perderam tais qualidades. Houve um grande cisma
que desencadeou um tremendo conflito entre homens e mulheres. Foi provocado pelos deuses manipuladores ou criadores que dominaram o planeta e invadiram a realidade, alimentando-se, mantendo-se vivos, executando suas funções e nutrindo-se do desequilíbrio emocional. Este planeta foi sujeito a todas as espécies de planos e atividades projetados para criar um desequilíbrio emocional cada vez maior. Quanto maior o número de pessoas envolvidas nessas atividades, maior o potencial para o desequilíbrio emocional. Você se comprometeu a destruir esse paradigma e para isso é necessário mudar muitas das estruturas separatistas que foram estabelecidas. Toda e qualquer separação entre homem e mulher, brancos e negros, orientais e caucasianos, entre jovens e velhos, entre seres de religiões diferentes, de ideologias políticas diferentes, todas essas formas tem de ser de conflito, de separação, tem que ser mudada. Como membros da família da luz, vieram a este planeta com o propósito de se inserirem em situações arquetípicas. Compreendam e transmutem a energia das massas, mas para isso, sejam capazes de transmutar a energia dentro de si mesmos. Quando fazem uma cura, uma união, elas não se limitam a vocês, elas abrangem a espécie humana, a psique das massas. Então, através das psiques das massas, quando nós fazemos uma mudança em nosso ser, em nosso interior, nós estamos provocando mudanças do consciente médio da humanidade, da frequência vibratória da humanidade. Distanciem-se dos vossos dramas pessoais e percebam como tudo é simbólico. As pessoas vivem em função dos seus egos, vivem em função dos seus umbigos, vivem em função dos seus dramas pessoais. Essa é outra forma de distração a que fomos condicionados para evitar que nós possamos perceber que nós somos seres muito maiores, que nós somos seres muito mais do que o que nós estamos nos manifestando aqui. Nós somos seres espirituais, nós somos seres muito mais completos, mais amplos do que nós podemos enxergar em nós mesmos, porque nós somos seres que têm toda uma espiritualidade, uma conexão com a fonte, que esses seres que nos manipulam não têm, e eles não conseguem entender a dimensão disso. Eles acham que nos condicionando, que nos distraindo, eles vão impedir que o ser humano desperte e perceba toda a sua essência grandiosa que se manifesta desde o nosso eu maior ao longo das várias dimensões até chegar aqui à matéria. Esses seres, por não terem espiritualidade, por não terem conexão com a fonte, eles não entendem que a simples manipulação do ser humano a nível material não é suficiente para nos impedir de recuperarmos toda a nossa... Eles não percebem que nós podemos, apesar de todas essas limitações, esses condicionamentos, esses desvios que nós sofremos, que nós podemos dar a volta por cima, que nós podemos recuperar tudo isso, que nós podemos transcender a todas essas limitações, essas manipulações, e conseguir atingir o nosso intento, que ele sempre teme, de estarmos por inteiros, espiritualmente e fisicamente, estarmos por inteiros, como homens e mulheres, como nos nossos aspectos de polaridade masculina e feminina. E, embora haja toda uma manipulação, por eles não terem a capacidade de vivenciar a espiritualidade, eles não conseguem perceber que através da espiritualidade, toda essa limitação, esse condicionamento que eles nos estabelecem, que eles nos impuseram, podem ser
superados através da espiritualidade, através da nossa elevação espiritual, através da nossa conexão com a fonte, através da nossa transcendência, que isso nos possibilita, nós podemos ir além de todas essas limitações e formas de manipulação, que nós conseguimos nos colocar como inteiros, como eles mais temem, que é o que eles mais temem. E nós podemos, dessa forma, nos colocando por inteiros, ativar todas as nossas polaridades, nossas capacidades, todas as nossas, o nosso potencial que está desligado, que está inativo. Então, irmãos, nós precisamos nos distanciar dos nossos dramas pessoais, do nosso dia a dia, que só existem como forma de distração da nossa mente, como forma de nos afastar do nosso processo, que é interior e que é feito através do sentir e não através do pensar. Mantendo a nossa mente retilínea, nossa mente cartesiana, nossa mente racional, nossa ligada, manter nossa mente ocupada com os problemas materiais do dia a dia, nós não temos tempo para buscar em nosso interior a nossa elevação, o despertar das nossas razões de ser e estar aqui. São todas formas de manipulação e de distração do objetivo que nós temos ao nos encarnarmos aqui, que é ancorar as energias através do nosso processo de despertar e com isso elevar o padrão vibratório do planeta. Então distanciem-se dos vossos dramas pessoais e percebam como tudo isso é simbólico. Observem-se como entidades femininas procurando uma identidade e anotem como a identidade masculina parece estar constantemente se opondo a vocês. Precisam descobrir como unir essas duas identidades. Quando essa união interna ocorrer, automaticamente irá refletir-se fora de vocês. Parte da missão que vieram executar no planeta consiste em eliminar o domínio masculino sobre as mulheres. Não é necessário assumir como pessoal essa tarefa ou sentir-se sobrecarregado como se este fardo fosse exclusivamente vosso. Não é apenas vosso, é universal. Cada um de vocês é portador de energias a serem resolvidas dentro de sua experiência coletiva. Então, cada um de vocês é portador de energias a serem resolvidas dentro de sua experiência coletiva. Como membros da família da luz, trazem a vossa herança das outras encarnações das áreas mais simbólicas ou que consideram mais estimulantes. É por isso que todos são diferentes. Precisam ramificar-se, espalhar-se para pegar o jeito dos humanos. Precisam ramificar-se, espalhar-se para pegar o jeito dos humanos. É necessário abranger todo o espectro das experiências para compreender, a partir do nível celular, o quanto precisa ser transmutado, a profundidade da sensação de desamparo e o quanto da energia da deusa se perdeu na consciência da espécie. Não se esqueçam de que são criaturas cujo desenvolvimento foi bloqueado através do controle da frequência, e que a vossa tarefa consiste em conduzir os seres humanos ao lugar onde possam equilibrar-se para conscientemente acelerarem a evolução humana. Quando se bloqueia a evolução através do controle da frequência e pela manipulação do DNA, apenas um certo tipo de frequência pode ser transmitida. Existe um conflito interior e tudo parece mais separado. À medida que se forem tornando mais completos, deixam de separar as coisas dessa forma, pois percebem que tudo que tudo faz parte da experiência.
precisam lembrar que vieram aqui com o objetivo de fazer uma transmutação em favor da espécie humana. Então precisam lembrar-se que vieram aqui com o objetivo de fazer uma transmutação em favor da espécie humana. À medida que forem desligando, que forem se desligando dos dramas, irão sentir-se cada vez menos vítimas ou prisioneiros deles. Então, irmãos, nós vivemos em função de dramas. Nós somos condicionados a drama. Os nossos irmãos pleiadianos dizem que nós adoramos viver um drama. Quando nós não temos dramas pessoais, nós nos sentamos diante da televisão para ficar curtindo os dramas dos filmes, das novelas, dos telejornais, porque nós adoramos dramas. Nós adoramos criar dramas na nossa vida. E se não bastasse isso, nós ainda buscamos os dramas das outras pessoas, através da televisão, através do cinema, através dos telejornais, etc. Então, irmãos, nós temos que conseguir perceber a forma de manipulação que existe por trás disso e reverter isso. Nós precisamos deixar de ficar vivendo em função dos nossos dramas. Nós temos que deixar de transformar cada dificuldade que nós temos na nossa vida material, espiritual, etc., num grande drama. Nós temos que deixar de ficar fazendo papel de coitadinhos, de ficar se fazendo de vítimas, diante das circunstâncias que, na verdade, surgem em nossas vidas apenas para nos despertar, para ativar as nossas capacidades, para nos treinar. Existem muitas vezes situações que são colocadas no nosso caminho por nós mesmos, escolhida por nós durante o nosso sono, junto aos nossos mentores, como forma de treinamento, como forma de nos acordar e nos despertar. E nós que vivemos na matéria totalmente desassociado do nosso lado espiritual, não lembramos que as dificuldades foram escolhidas, atraídas por nós, de comum acordo com os nossos mentores, para que nós pudéssemos tomar consciência e despertar de que isso está sendo atraído por nós mesmos como uma forma de tentar sair dessa mesmice, tentar despertar, tentar transcender, tentar evoluir. E aí os irmãos, como não têm consciência que quando estão fora do corpo, estão trabalhando no sentido de ajudar os nossos mentores a nos despertar, quando estão na matéria, sofrem as consequências daquilo que atraíram para si, aquilo que escolheram para si, e aí se colocam como vítimas, como coitadinhos, e passam a viver mais intensamente toda a manipulação a que estamos sujeitos. Se entregam totalmente a todas as formas de manipulação. O caminho nosso é exatamente o contrário, deixarmos de sermos vítimas da situação, deixarmos de viver a vida como se ela fosse uma fatalidade, como se as dificuldades que nós temos na vida fossem uma fatalidade. Nós temos condições, como deuses criadores que somos, de usar toda a nossa capacidade de criar novas realidades para sair dessa situação. Mas nós precisamos, para assumir o controle dos nossos destinos, deixarmos de sermos vítimas do destino e da fatalidade, deixarmos de ser vítimas dessa fatalidade chamada karma, que se tornou uma fuga da consciência
uma bela fuga do despertar para o porquê das coisas. Então é muito fácil jogar tudo na vala comum do karma, assim como antigamente os católicos faziam com o pecado. Então, nós, em vez de buscarmos o entendimento do que está acontecendo conosco, entender o porquê que está se manifestando, o que nós precisamos aprender, o que nós precisamos desenvolver, nós achamos muito mais fácil, muito mais cômodo, jogar isso nas costas do karma, jogar na vala comum do karma e nos colocarmos como vítimas, como coitadinhos. Quando tudo aquilo foi atraído por nós como uma forma de nos acordar e nos levar para o despertar. E enquanto nós permanecemos como coitadinhos, como vítimas, nós recebemos cada vez mais do mesmo. Cada vez atraímos mais drama, mais drama. E aí nós fazemos exatamente o jogo das forças que nos manipulam e nos controlam. Eles ficam contentes conosco diante disso. Nós facilitamos em muito as forças a vida das forças que tentam nos afastar do nosso caminho de seres evoluídos que estão aqui apenas para serem treinados na matéria. E nós passamos a viver o nosso treinamento como se ele fosse a nossa verdade, como se ele fosse a nossa única verdade. E incorporamos o personagem que estamos interpretando como se nós fôssemos esse personagem. E deixamos nos perder pelas características do personagem, pelas dificuldades do personagem. E não percebemos, não despertamos que nós somos muito mais do que isso. E aí, nós passamos a vida inteira vivendo em função dos dramas, se fazendo de coitadinhos, de vítimas ou de prisioneiros deles. Então, precisam lembrar que vieram aqui com o objetivo de fazer uma transmutação em favor da espécie humana e não se deixar transmutar de seus objetivos, não se deixar se perder dos seus objetivos pelas dificuldades que nós viemos aqui, pelas manipulações que nós viemos aqui para destruir, para derrubar. Nós não podemos deixar, nós que viemos quebrar o sistema, nós temos capacidade de quebrar o sistema e nós nos deixamos abater pelas dificuldades, pelas imposições do sistema e fazemos o jogo do sistema nos fazendo de vítimas e coitadinhos. Então, à medida que forem se desligando dos dramas, irão sentir-se cada vez menos vítimas ou prisioneiros deles. Compreenderão que se trata de um conjunto de energias com as quais estão lidando. São energias espertas, conscientes que estamos lidando e que querem nos manipular o tempo todo. Então, de forma coletiva, ao alcançarem a percepção interior, ou seja, a partir do momento que cada um conseguir avançar na percepção interior de uma forma coletiva, nós poderemos transmitir a nossa vibração para que os homens e as mulheres se harmonizem com ela. Cada vez que sentirem ter dado um passo adiante, significa que avançaram mesmo. Não desprezem o número de passos dados. Não se depreciem, achando de mal o vosso comportamento ou de outras pessoas. Saiam da faixa de julgamento. Procurem tirar proveito de todos os acontecimentos, mas saiam da frequência de julgamento. Saiam fora dessa condição de sermos
os julgadores de tudo o que acontece à nossa volta. Nós não temos que julgar nada. Nós não temos que ficar apontando o dedo para ninguém. Procurem tirar proveito de todos os acontecimentos. Sejam bondosos e generosos consigo próprios. Tenham compaixão com os outros, em vez de julgar. E tenham, acima de tudo, compaixão consigo mesmos, pelas suas imperfeições, sem julgar a si próprio, procurando apenas entender o porquê das coisas e aceitando como isso sendo parte do treinamento a que estamos sujeitos. Sejam bondosos e generosos consigo próprios. À medida que desenvolverem interiormente a cooperação entre as partes masculina e feminina, serão capazes de encontrar a cooperação para trabalhar com as outras pessoas do planeta e com seres vindos do espaço, que são vocês todos. Então, irmãos, é preciso que nós estabeleçamos uma maior cooperação entre as nossas polaridades masculinas e femininas, uma maior harmonia entre elas, dando a elas os mesmos direitos de se manifestarem, de coexistirem pacificamente dentro de nós, de forma equilibrada. Assim fazendo, nós vamos estar em condições de exteriormente melhor nos relacionarmos com homens e mulheres. Nós estaremos manifestando esse equilíbrio interior ao nosso exterior. No nosso relacionamento, nós estaremos transferindo esse equilíbrio interior para o nosso exterior, e isso vai se refletir nos nossos relacionamentos com homens e mulheres. Isso vai refletir no nosso relacionamento com os seres que estão aqui encarnados como homens e mulheres, mas que são seres do espaço como nós, ou no nosso relacionamento com os seres que virão do espaço dentro em breve. Então, irmãos, nós precisamos nos tornar soberanos. Nessa transformação evolutiva, necessitam de um espaço seu, onde possam operar livremente, sem obrigações para com pessoa alguma. Não podem cobrar às outras pessoas sem dar-lhes o direito de fazer o mesmo. Vocês estão redefinindo sobre vários aspectos o conceito global de relacionamento e cooperação. Relacionamento é cooperação. É um acordo de cooperação de frequência ou uma fusão de modulação frequencial. A antiga maneira de se relacionarem está se tornando muito irritante, pois estão descobrindo a frequência da liberdade. E aí não dá mais, a partir do momento que descobrem a frequência da liberdade, não dá mais para aceitar a forma antiga de nos relacionarmos com os outros seres. E isso passa a se tornar irritante para nós. A vossa missão é trazer essa frequência para o planeta. É claro que primeiro terão de trazê-la para a vossa vida pessoal, a vossa família e outros relacionamentos. O ideal seria que aprendessem a ser livres, mantendo ainda os envolvimentos intrincados de todos os tipos de relacionamento. Então, o ideal seria que aprendessem a ser livres, mesmo que mantendo os envolvimentos intrincados de todos os tipos de relacionamento. Infelizmente, neste planeta, todo relacionamento implica em posse. Quando um homem e uma mulher se casam, o papel tradicional do pai da moça é conceder a sua mão. Em outras palavras, uma figura masculina adquirirá a sua posse, a posse da mão da mulher. Existe uma incrível expectativa dentro dos relacionamentos em relação ao comportamento do outro.
Procurem perceber com clareza qual é o vosso conceito de relacionamento, e esse procedimento lhes facilitará as coisas a longo prazo. Da mesma forma como não há posse em relação aos filhos, não há em nenhum tipo de relacionamento. Todo o sentimento de posse em qualquer relacionamento é uma ilusão, é uma forma distorcida de se ver a realidade. Vocês se relacionam com os outros da mesma forma que enviam energias para trás e para frente. Teoricamente, existe uma comunicação entre todo o relacionamento e revezamento. As vibrações masculinas jogaram fora a sua força tanto quanto as femininas. Entregaram-nas a um governo que diz: vamos, venham arriscar a vossa vida. Vistam a camisa e lutem por nós. Se o vosso corpo for mutilado, nós cuidamos de vocês no hospital e ainda lhe damos um pouco de dinheiro. Que diabo? Ação! E os homens simplesmente obedecem. A cadeia de obedecer e jogar fora a força do indivíduo fica assim completa. E nós somos os bobos da corte. E fazemos as vontades deles e nos deixamos manipular, e nós vivemos em função de conflitos, de guerras, e nós estamos sempre colocando os nossos interesses acima de tudo e nos batendo contra os nossos irmãos, e de forma muitas vezes gratuita, simplesmente por causa da cor, por causa do sexo, por causa da religião, por causa dos seus belos olhos, ou por causa do rabinho que nós tentamos esconder. Então, irmãos, vamos sair da faixa de conflito, vamos sair da separação, vamos entrar na fase de fraternidade, de união, na fase de transcender a todos esses condicionamentos e manipulações. Vamos aprender a desenvolver as nossas sensibilidades de forma harmônicas entre homens e mulheres, de forma que nós possamos desenvolver essa sensibilidade valorizando tanto os aspectos positivos, os aspectos masculinos quanto os aspectos femininos do nosso ser. Vocês estão abrindo os vossos centros de sentimento. Os homens costumam ter maiores bloqueios em seus centros de sentimento do que as mulheres. A energia dos homens está estagnada porque sobe do primeiro para o segundo chakra e para. O centro do sentimento na vibração masculina não foi ativado. Faz parte da experiência dos últimos 4 a 5 mil anos. A energia feminina que sente, traz vida ao planeta e representa a criatividade, entrou em estado de submissão para dar oportunidade à vibração masculina que não possui sentimento de governar o mundo. Nós queremos que vocês enxerguem a cena global. Buscamos movimentos de consciência. A energia feminina, portadora da magia e da intuição, concordou em abdicar dessas qualidades. Energia feminina significando não apenas os seres fisicamente femininos, mas toda a consciência divina. Diversas culturas nativas que viveram na Terra e conheciam a vida possuíam características predominantemente femininas. Não se esqueçam de que os seres femininos literalmente trazem vida ao planeta, pois a vida sai do corpo feminino. Os seres femininos, portanto, são portadores de sentimentos, porque não se pode trazer vida ao planeta e não sentir, a não ser que você participe do movimento patriarcal, que cria drogas para embotar os sentimentos. Quem não consegue sentir a vida não lhe dá valor. Quando você sente a vida, participa da criação e traz uma vida ao mundo, lhe dá um valor muito maior porque a conheceu.
O movimento patriarcal nos últimos 5.000 anos afastou-se completamente do processo do nascimento para poder dedicar-se ao desenvolvimento de armas e ao contínuo aniquilamento dos seres humanos. O bloqueio da energia nos homens foi proposital. Em geral, está estagnada no segundo chakra ou no pênis. As mulheres estão com um nó na garganta porque concordaram há 4 ou 5.000 anos manter silêncio acerca da magia e da intuição que representavam e conheciam como parte da chama gêmea. A chama gêmea consiste na energia masculina e feminina coexistindo num só corpo, quer seja ele fisicamente masculino ou feminino. Então, irmãos, vamos trabalhar para o desenvolvimento da nossa chama gêmea, que é o perfeito equilíbrio entre as polaridades masculina e feminina, para que dessa forma nós estejamos por inteiros para assim dar as condições necessárias para o nosso processo do despertar. Essa é a nossa aula de hoje e nós queremos abrir o nosso chat para as perguntas e pedir aos irmãos que tiverem perguntas tiverem dúvidas sobre as nossas aulas de hoje, que apresente as perguntas para que nós possamos esclarecer. Alguma dúvida, Rick? Nenhuma dúvida dos nossos irmãos? Muito bem, então nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. Não havendo dúvidas, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje, agradecendo ao Rick e aos nossos irmãos do IPEC pela assessoria, pela assistência e pelo espaço que nos dão de estarmos aqui transmitindo os ensinamentos dos nossos irmãos pleidianos. Queremos agradecer a presença de todos os nossos irmãos por nos darem a oportunidade, a chance de nós estarmos aqui cumprindo com a nossa missão. Queremos agradecer aos nossos espíritos guardiões, aos nossos mentores, aos nossos protetores, às nossas entidades de luz. Queremos agradecer aos nossos mestres, aos nossos guias, aos nossos animais de poder. Queremos agradecer aos nossos irmãos estelares por terem estado conosco nessa jornada, nos dando a proteção, a segurança, nos envolvendo com suas energias, nos dando os vossos ensinamentos, nos guiando através dessa missão. Queremos agradecer ao comandante Astacheran e seus comandos estelares pela proteção e segurança dada à nossa sala e a cada um de nós presentes nessa aula de hoje. Queremos agradecer aos nossos irmãos pleidianos, em especial por toda a inspiração, por toda a amorosidade, por todas as energias, as orientações e todos os ensinamentos que nos foram dados. Queremos agradecer ao nosso grande Pai Criador Primordial por ter permitido que aqui, mais uma vez, nós estivéssemos reunidos, nós aqui, irmãos encarnados, e os nossos mentores, nossos protetores, nossas entidades de luz, nossos mestres, nossos guias, nossos irmãos estelares, para mais uma aula e mais uma etapa do nosso processo de evolução. Queremos agradecer ao nosso Pai Criador Primordial por estarmos aqui encarnados neste momento de muitas emoções, neste planeta maravilhoso, neste momento especial de transição. O nosso abraço carinhoso a todos os nossos irmãos, a nossa gratidão, o desejo de uma semana de muita paz, muita luz, muita alegria, muito amor, muito sucesso, muito progresso, muita evolução,
muita harmonia. E fiquem todos na luz e na paz profunda. Até a próxima reunião no próximo sábado, com mais uma aula sobre o livro Mensageiros do Amanhecer. Até lá e um grande abraço a todos.